Glória a Deus. Deus amado. Eu podia ler a palavra. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Glória a Deus. Vou procurar ser breve. Em Zacarias 3. Aleluia. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Quer que todo mundo acompanhe. Eu vou ler e os amados acompanhem isso nas vossas Bíblias, tá? Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Até aqui, amados. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Palavra tremenda, amados. Essa palavra, glorificado seja o nome santo do Senhor, que está relatando sobre Josué, aleluia, sobre a roupa suja de Josué. Josué estava de roupa suja, aleluia. Não é diferente de hoje, amados, não é diferente de hoje. Quando ele está se referindo, nesse caso, a roupa suja, porque Josué era o sumo sacerdote de Israel, estava se referindo ao pecado de Israel. E Josué, como homem de Deus que ele era, mas ele estava com os pulsos um pouco fracos. Ele não estava tendo pulso forte para combater aquele pecado que estava acontecendo em Israel. Ele não estava combatendo. Acontece que o pecado estava aumentando a cada dia, as coisas estavam acontecendo, e Josué estava se fazendo um pouco de cego, porque ele poderia combater aquele, porque ele sempre, Josué era um homem de Deus, Josué tinha Deus com ele. O Josué, aleluia, glórias a Deus. Se a gente lê a história de Josué no início, sabe que Josué é um homem de Deus. Josué foi um homem, aleluia, glórias a Deus, que Deus era com ele. Mas o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o pecado de Israel estava aumentando a cada dia. A sujeira, como a palavra de Deus diz, que simboliza o pecado, estava aumentando. As coisas estavam acontecendo e Josué estava se fazendo de inocente. Aleluias, glórias a Deus. Então, amados,
Isso era um pecado e não é diferente na igreja. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia relata o pecado como roupa suja. Aleluias. Será que dentro da igreja não tem hoje roupa suja? Será que dentro da igreja não tem o que naquela época acontecia? Aleluias. Porque essa palavra é diretamente para o povo de Deus. Essa palavra não é para quem está lá fora, para o ímpio, não. Essa palavra é para o povo de Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então o que acontece, amado? O inimigo, ele é muito oportunista. O inimigo, a palavra diz aqui que quando Josué se apresentou diante do anjo do Senhor, ou seja, quando Josué se apresentou diante de Deus, o inimigo não perdeu a oportunidade, estava ali de lado para o acusar. Porque é assim que ele faz, amado. É assim que o inimigo faz. Podem ter certeza que cada vez que nós nos colocamos diante do altar do Senhor para glorificar, para adorar, para fazer alguma coisa a prol da obra de Deus, o inimigo sempre tenta jogar areia. O inimigo sempre tenta fazer alguma coisa para que a gente não faça aquilo direitinho. Principalmente quando acontece, quando ele encontra alguma brecha. Principalmente quando ele encontra brecha. E nesse caso, ele estava encontrando brecha. O pecado de Israel. Uma introdução dessa palavra. O apóstolo João, em sua epístola 1, capítulo 2, versículo 1, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Aleluia! O Senhor é o defensor de todos que aceita como seu único e exclusivo Salvador. Ele é o fiel defensor, protetor, amigo, companheiro e salvador. Ao servo obediente e fiel, tira-lhe as vestes sujas e dá-lhes vestimentas novas, e lugar entre os salvos. Aleluia. Em Zacarias 2,8 diz o Senhor, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Alguém que toca, aleluia, glórias a Deus, no servo de Deus, a palavra está tocando na menina dos olhos de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Tão somente crer e seja fiel, obediente e tome posse dessa palavra. Aleluia. Aleluia. Porque muitas vezes, amados, nós não tomamos posse do que está escrito na palavra. Muitas vezes a gente da boca para fora, a gente diz: eu creio, eu sou forte, mas dentro de nós existe um fracasso, um fracassado. A gente lê a palavra, fala até fala, eu creio, eu profetizo vitória, mas quando vem as lutas, a gente se sente tão pequenininho, né? A gente se sente tão pequenininho, principalmente o inimigo de lado tentando acusar, porque você é um fracassado, porque você realmente é pecador, porque as coisas não é como você pensa. Aleluia. E a gente se sente tão pequeno. A gente esquece aquele Deus que nós servimos. A gente esquece aquele Deus, aleluia, glórias a Deus, que é fiel. A gente esquece aquele Deus que Ele afirma na tua palavra que está conosco em todos os momentos, e que Ele não é pequeno, amado. O universo é o estrado dos pés dele. Por que temer? Aleluia. Por que temer? E é o que acontece muitas vezes. Não é só com algumas pessoas, não, amado. É com a maioria das pessoas. Não estou dizendo que não tem homens e mulheres de Deus. Tem, e somos homens e mulheres de Deus. Mas isso é próprio do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Primeiro, o Senhor levanta-se contra Satanás a favor do seu servo.
Nessa palavra nós vimos claramente que o Senhor se levantou contra Satanás para defender Josué, defender o seu servo. Aleluia. E Deus se levanta para defender, não é só Josué. Deus se levanta para defender todo aquele que professa sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todo aquele que aceita, não é só Josué não, amados, é você também. Deus se levanta para te defender. Deus se levanta contra qualquer coisa que venha contra você. A palavra diz, que eu acabei de ler, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. A palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Quando nós fazemos algo errado, muitas vezes, amado, glorificado seja o nome santo do Senhor, acontece algo comigo, com você, porque nós permitimos, amados. Nós permitimos muitas vezes, na hora que precisa você entregar nas mãos do Senhor, você quer tomar o controle. E na hora, aleluia, glórias a Deus, na hora que é para a gente agir, a gente não age. A gente quer deixar no acaso. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar posse desta palavra. Aleluia. E com certeza, amados, aleluia, glórias a Deus, se nós tomarmos posse desta palavra, nós seremos vencedores. Porque a palavra diz que nós somos vencedores. Muitos é que não conhecem ainda, muitos é que até conhecem, mas não creem. A fé é tão pequena, muito menor do que um grão de mostarda, que não acredita nesta palavra, porque no dia a dia, a todo instante, Deus está dando prova de que Ele é conosco. A sua Aleluia, meu Deus, palavra, você anda, Deus está te tocando, Deus está te mostrando, Deus está te orientando. E quando chega na hora de tomarmos uma decisão, quando chega na hora de tomarmos uma atitude, nem sempre a atitude é aquela que deveríamos tomar. Aleluia. Glórias a Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. E estas vestes sujas era a situação de pecado de Israel. A situação de pecado de Israel. E o Josué, como sumo sacerdote de Israel, ele não estava tomando determinada atitude que poderia ele tomar. Por que ele podia mais? Que culpa tem ele? Amado, principalmente no caso de Josué e no caso nosso também, mas eu vou me referir num caso que Deus lidava com eles diretamente, bem mais direto do que comigo e com você. Deus falava com ele diretamente. Ele não tinha por que permitir determinadas coisas. Se hoje nós não podemos, não devemos, é uma coisa que acontece muito, não tem nada a ver, isso é pequenininha, coisas pequenas, é coisas pequenas. Ou seja, vai colocando a sujeira para baixo do tapete com a desculpa que é coisas pequenas, que é coisas íntimas, que é coisa que não vai trazer nenhum problema, não vai levar ninguém para o inferno. Tome cuidado, porque Deus, aleluia, glórias a Deus, a palavra de Deus diz que a luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Nenhuma. Ela não fala que a luz não tem algumas comunhão com as trevas. A luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Aleluia. Nenhuma. A palavra é bem clara e em letras garrafais. Não tem nenhuma comunhão com as trevas. Então esse não tem nada a ver, não tem problema. Amanhã eu me conserto, como eu pensava que eu poderia viver pelo menos até uns 60 anos no mundo e depois me consertava. Será que Deus foi misericordioso comigo?
Deus foi misericordioso comigo de ter me resgatado. Aleluia. Glória a Deus. Ter me resgatado a tempo. E ter me chamado, eu não lançava o pecado que eu estava. Né? Mas Ele é misericordioso. Deus tem um propósito com cada um de vocês. Deus tem um propósito com cada um de vocês. E Ele diz na sua palavra, aleluia, glórias a Deus, Ele diz na sua palavra: crê somente se obtém, que Ele te purifica, que Ele te dá roupas novas, ou seja, que Ele te purifica, que Ele te salva. Aleluia. E Ele é fiel. Essa palavra, eu nunca ouvi essa palavra falhar em nada. Essa palavra é fiel, vírgula e ponto a ponto. Não tem um ponto errado. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segundo, o Senhor purifica as iniquidades e dá vestes novas ao seu servo. Como Ele é maravilhoso. Ele faz igual. É uma comparação meia, mas é assim porque a Bíblia também fala isso, que Ele nos trata, ele junta o pessoal dele igual uma galinha de seus biquinhos, debaixo das suas asas, com muito cuidado, com amor, para te aquietar, para que você não fique desamparado. Para que você não fique desamparado. Se você se sente desamparado, não é porque você está. Aleluia. E Ele ainda é tão maravilhoso que tira a palavra, Ele promete a tirar nossas iniquidades. É só você aceitar. É só você crer. É só você dar lugar para Ele trabalhar. Quando Ele bater a porta, abre, deixa Ele entrar. Muitas vezes a gente endurece o coração. Muitas vezes Ele quer falar contigo às noites. A gente endurece o coração. Quantas vezes que Ele diz: levante, me procura um pouquinho mais, vamos dialogar, vamos conversar. E você fala: não, que está frio. Não, que eu vou levantar amanhã cedo. É assim mesmo que acontece? Ele fala: levanta, vamos conversar. Oh Deus, Aleluia. Vou levantar muito cedo, está frio. Verdade. Você já pensou em trabalhar com sono amanhã? Amado, aleluia. O nosso lugar de descanso não é aqui. Aqui é uma passagem, amados. Aqui é uma passagem. É um tempo de prova. É um tempo de prova. Aqui é um tempo tão ínfimo para Deus, para você ter ideia, que não está nas 70 semanas de Daniel. É um espaço que Ele abriu entre as 69 e as 70. Aí Ele deu um nome: tempo da graça. Ele abriu um espacinho entre as semanas 69 e as 70, né? Nas 70 semanas, que já passou 69 e as 70 não chegou ainda. Ele abriu um espaço entre as 69 e as 70 e chamou de tempo da graça, para que nós venhamos aqui e possamos mostrar ou escolher para onde nós queremos ir. Aleluia! Glórias a Deus. Para você ver o tamanho do Deus que nós servimos e o tamanho do seu amor e da misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Ele não poderia chegar, Ele foi e nos comprou a preço de sangue precioso. Nós que já estávamos no lamaçal, já era perdido. Ele não poderia comer, Ele comprou a preço de morte, de cruz, morte maldita. Ele não podia chegar e dizer: não, vem aqui, você tem que fazer o que eu quero. Mas não, porque se fosse o inimigo, Ele faria. Você mesmo, o inimigo não deixaria você ter a liberdade que nós temos. Mas Ele não, Ele deu toda a liberdade, para que eu e você tenhamos a liberdade de escolher. Aleluia! 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 Claro, com muito cuidado, porque a gente dá. Você veja só, o pai, a mãe, que somos nós, humano, falho, e a gente dá uma liberdade às vezes com a criancinha,
Mas você dá aquela liberdade, mas você está acompanhando ele, porque se ele você, né? É assim o nosso Deus. Aleluia. E muitas vezes, amado, ele precisa dar uns puxamandos de orelha. Muitas vezes você quer ir, com certeza já aconteceu pelo menos uma vez com vocês, de você querer fazer uma coisa de todas as maneiras, eu quero, e algo não te deixar, e esse algo é Deus. Algo não te deixar, mas nem na marra. Quantas vezes que eu teimei, eu vou fazer, e não tem jeito. Por mais que eu me esperasse, mais que eu tente, mais que eu chore, você não vai fazer, não faz. Porque tem vezes que se a gente for desobediente, se a gente quiser fazer coisas que não deve, tem vezes que Deus age dessa maneira. Será que não aconteceu nenhuma vez isso com você? Carro quebra, ônibus entra em greve, carro quebra, ônibus entra em greve, algo acontece, mas você não vai. Não adianta você querer que não vai. Eu sei de uma história até que um rapaz teimou que ia para determinado lugar. O Espírito Santo falou com ele: não vai. Teimou. O carro quebrou, o ônibus não passava. Essa história, isso é uma história, não é história, é história com H, verdadeira. Isso aconteceu, não é uma ilustração. Isso aconteceu, não é uma ilustração. E ele teimou, ele falou: tudo bem, é um pouco longe, é mais ou menos 6 quilômetros, uma légua, mas eu vou aqui por dentro, por uma paredinha que tem, eu vou. E saiu. Quando ele chegou no meio da mata, uma árvore caiu, prensou ele, ele ficou prensado a noite inteira. Quando tiraram ele não saiu de lá. Mas não foi. Porque quando Deus diz não vá, não adianta. Não adianta. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quando Deus quer nos purificar, Ele nos purifica. E nos dá roupa nova. E nos leva, que Ele está falando aqui, e nos leva você para junto dos que lá estão com Ele. Ou seja, te salva. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda, aleluia, glórias a Deus. Terceiro, aos que andam nos caminhos do Senhor e observam suas ordenanças, o Senhor dá o julgar da sua casa e o guardar dos seus átrios. Você vê que privilégio, para você ver que coisa maravilhosa, amados, aleluia. Nós temos essa liberdade, nós temos plena liberdade de vir para a igreja, nós temos plena liberdade de falar a palavra de Deus, nós somos autorizados, selados, carimbados de adorar e de glorificar e de anunciar a palavra de Deus. É verdade. Nós temos, porque Deus nos dá essa liberdade. Deus assinou e carimbou e ordenou: ide. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Jesus. E pregai a minha palavra em todos. Aleluia. Aleluia. Nós temos toda essa autoridade. Glória, Jesus. Aleluia. Que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. E Ele nos ordena: vai, cuida, busca. Aleluia, aleluia. Busca sem cessar, em tempo e fora de tempo. Para Deus não há tempo. Há tempo para mim e para você, mas para Deus não há tempo. O que chamam de tempo de Deus, que é o Cairó, é que não há tempo para Deus. Um dia na casa do Senhor, um dia para o Senhor pode ser 1000 anos ou milhões de anos, assim como 1000 anos para o Senhor pode passar em segundos. Porque Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. É Ele que ordena o tempo. Se Ele quiser que você viva assim, 1000 anos, você vai viver 1000 anos. Uma roupa sua não fica velha, o sapato não se gasta. Você vê que coisa tremenda? O sapato não se gasta, a sua roupa não fica velha, não se rasga, continua novinha, perfeita, não se suja. E se Ele quiser, tudo que Ele pode. Porque tudo está sob o controle dele.
está sob o controle. É coisa tremenda, é coisa maravilhosa, aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. E Ele deu essa responsabilidade, Ele deu essa incumbência a mim e a você, cuidar das coisas dele, de cuidar da igreja, de cuidar do povo dele. A palavra diz que os anjos pediram para que viesse evangelizar a terra, para que viesse hoje. Tem um anjo, seria até maravilhoso, né? Tem um anjo aqui falando com vocês, mas Jesus disse: para isso tem meu povo lá, para isso eu deixei o meu. Aleluia. E aqui estamos, amados, para pronunciar a palavra de Deus, para glorificar a Deus, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. E aqui estamos, uns mais ousados, outros menos ousados, uns com dom de pregação, outros com dom de ensinamento, outros com dom de louvor, outros com dom de limpar o chão, é uma beleza, mas não é menos valorizado do que eu estava aqui na frente pregando. Não é menos valorizado. Eu costumo falar, porque assim eu aprendi, que a escala hierárquica na casa do Senhor é de ordem decrescente. É de ordem decrescente. Por quê, amados? Porque você pode ver, Deus assim Ele fez, porque Ele é tremendo. Deus assim Ele fez. Você pode ver que você sai da tua casa, você sai meditando, você vai para sua casa, você vai descansar, você vai talvez meditar na palavra, degustar a palavra talvez até um outro dia ou até um outro culto. Mas nem sempre os pastores têm essa liberdade. Por quê, mano? Porque às vezes ele nem consegue chegar em casa, o telefone toca. Aconteceu isso em tal lugar, você precisa ir lá. Alguém está pedindo oração, alguém está pedindo uma visita, alguém está pedindo um culto, alguém está pedindo isso que você, que o pastor se sente na obrigação de. É difícil o pastor ter a calma, ter esse tempo que a igreja tem. Por isso que eu digo que essa escala é a ordem decrescente. Pastor é diferente, porque vai ver se tem um presidente da Volkswagen trabalhando no dia do domingo, vai. Tem um presidente da Volkswagen trabalhando no dia do domingo, de hipótese alguma. Porque ele trabalha num horário muito bom, flexível, chega a hora que quer, sai a hora que quer, e está no iate dele, quem sabe, nos fins de semana. O pastor não tem essa oportunidade. Aliás, é difícil, porque eu creio que tem alguns pastores que têm iate, mas não é assim, principalmente em igreja pequena. Amém? Então, amado, é sim, guarda esta palavra. Guarda esta palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E encerrando, só para encerrar, a palavra diz no versículo 9: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Esse é o Deus que você vê. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está com todo cuidado. Esse é o Deus que diz para você nesta noite: você é como a menina dos meus olhos. Aleluia. Aleluia. Você é como a menina dos meus olhos. A menina dos olhos da gente não é uma coisa tão delicada. Muito delicada. É uma coisa delicadíssima. Qualquer coisinha você já incomoda. Você tem que ter muito cuidado. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de uma forma muito especial. O amor de Deus é uma coisa tremenda, Pai. É uma coisa maravilhosa, o amor ágape. Não há palavras que
possa exprimir esse sentimento de Deus sendo comigo com você. Não há palavras que possam exprimir. Aleluia. Esta noite, eu estarei com você. Amém. Aleluia. Louvado é o teu santo nome. Esse é o Deus que nós servimos. Eu agradeço pela oportunidade. Uma salva de